também tem contação de história aqui, viu? Tem tudo a ver com esse universo das crianças, para essas datas marcantes e para o dia a dia, para uma vida toda. E a gente conheceu esse projeto que é super lindo, que é o Cafundó, com as escritoras Márcia Velim e Ana Miranda, viu? Elas mandam super bem. Universo da contação de história, presente no universo lúdico das crianças, e a gente vai contar agora um pouco da história. São 20 anos desse grupo, Cafundó, Contadores de História em Teresina, com a Márcia e a Ana Miranda. As duas são autoras também, tem os livros, aqui são alguns dos personagens, como a tartaruga, tem o boi, e eu quero saber delas como é contar histórias para crianças, cativá-las, né? Em aulas, em festas de aniversário, enfim, Ana, 20 anos nesse ramo e tem um público, né, que acompanha, que vocês vêm crescendo com essas histórias. Sim, é uma coisa fascinante, né, Rio Unido? É um terreno do maravilhamento, né? Eu acho que as pessoas ficam, as crianças e os adultos também encantados, inclusive porque os pais ficam com os olhos brilhando quando a gente está contando histórias. A gente vê os pais entusiasmados também. É uma coisa maravilhosa. Vocês trabalham com a questão da oralidade, mas também tem os personagens, toda uma encenação que ajuda a entender melhor. Algumas histórias a gente usa mais adereço, outras menos, dependendo da história. Tem algumas histórias que você tem que usar mais adereço ou menos, porque às vezes a criança precisa mais imaginar do que ver aquela coisa, né? Tem que criar na cabeça dela como é que é aquele ambiente. A gente faz muito isso. De acordo com a história, sim. Como surgiu a ideia do seu primeiro livro, Ana? Surgiu como eu tinha uma memória, né, guardada da pedra da tartaruga, que eu conhecia há muitos anos atrás, ainda quando não era o parque. Eu fiquei encantada, eu falei, meu Deus, isso parece uma tartaruga, eu tenho que escrever uma história. Aí conversei com a Marcinha, eu vou escrever essa história, eu vou escrever, e aí, olha, nós temos 20 anos, Cafundó, e a história tem 20 anos, é a mesma idade. Aí a tartaruga disse, nobre príncipe, eu estou muito cansada, não posso continuar a nossa jornada. Aí o Taiolim, ficou triste. Mas por quê? Eu estou muito velhinha, tenho que descansar. E a tartaruga pediu a Taiolim que prometesse a ela que não contaria para ninguém o que acontecera ali. Márcia, e como a sua história surgiu e qual a importância dela no trabalho do grupo Cafundó? Bom, o Boi do Piauí foi a primeira história que eu aprendi a contar. É uma história, eu sempre gostei de apreciar, né, a dança do boi e ficava incomodada com essa coisa do boi aqui no Piauí não ser tão forte como é no Maranhão, como é em Pernambuco. Então, assim que eu comecei a contar a história, comecei a contar essa história oralizada, né, trazendo toda a música, o tambor, o boi, o chapéu de fita, para que a intenção é fazer com que a criança veja que o boi pode ser contado durante todo o ano, que é uma narrativa que faz parte, é uma manifestação cultural e uma narrativa que faz parte da nossa vida, né, do piauiense, que ela deve estar presente em todos os momentos, não só num tempo de festa junina, mas durante todo o ano. É uma forma de repassar o conhecimento sobre a importância do boi para as crianças aí de formação, né, de forma lúdica, para que elas fiquem fascinadas por isso. Sim, o livro foi lançado em maio do ano passado, ele já foi adotado em algumas escolas e ele tem sido muito bem aceito exatamente porque as crianças não sabiam, não viam a narrativa do boi, a dança do boi, como uma história em si que podia estar num livro e que depois podia ser oralizada. Elas viam... Tem medo, né? Então vai perdendo o medo do boi. Sim, sim. E elas viam também muito como uma dança de um período, somente de um período, né? Não viam como uma narrativa, como uma história que faz parte, né, dessa manifestação cultural piauiense. É o seu livro preferido para contação hoje? Foi a primeira que eu aprendi, né, a contar e eu acredito que ela ainda é a mais forte para mim. Moça que tá na janela,
livro da Márcia Velin, olha só. O Boi do Piauí, da cultura popular, que ela ensina, não é? Apresenta na história aqui a da Ana Miranda, a tartaruga de 7 cidades, que pode surgir outras aí, são tantos episódios simbólicos lá, tem a tartaruga. Pode, eu tô pensando, seriamente, pode, a gente pode escrever. A gente uma série. Tem público agora, as escolas já estão adotando, isso é muito importante, né? Eu queria atrair o pessoal lá para 7 cidades, para conhecer mais, para falar mais. Tá? Nós estamos também fazendo uma espécie de uma propaganda mesmo, de uma campanha para a adoção de livros piauienses, né? Nós estamos, o mercado editorial no Piauí está crescendo muito, né, para a criança. E nós queremos muito que as escolas adotem os livros piauienses, de autores piauienses. Então nós estamos nessa campanha juntamente com o Leonardo, que é da Nova Aliança, que foi a editora que editou nossos livros. Aqui só tem um jeito, é tirar fora a língua do boi. Só assim o boi vai viver de novo. E não é que deu certo mesmo? Pois o boi levantou, rodopiou e deu aquele urro. Oh, eu tava na Avenida Beira-Mar, quando eu ouvi meu boi urrar. Hoje a urrou, vai urrar, morena bela, o meu boi vai levantar. Hoje a urrou, vai urrar, morena bela, o meu boi vai levantar. Tem hora que estamos correndo perigo, aí pedimos ajuda para um amigo. Aí sua mãe diz, pode deixar comigo.